Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 16. A Revolta e a Fúria. Quando o correto se torna impetuoso. O mago Galdor e seu discípulo Galad permaneceram no acampamento tempo suficiente para ouvir os últimos detalhes da terceira tarefa, anunciados por Elgar. O mago considerou a ideia de seu líder um grande exagero. Enquanto isso, o filho mais sábio do Senhor dos Humanos refletiu sobre os perigos que a terceira tarefa da competição levaria a seus irmãos. Galad percebeu que, por um lado, não deveria ter abandonado o evento de seu pai, pois a terceira tarefa não era tão aterradora quanto um duelo entre irmãos. Porém, por outro lado, sentiu-se seguro e contente com a decisão que tomara, pois enfrentar feras selvagens não era muito de seu feitio. Galad era um homem sábio, detentor de imensa sabedoria, conhecedor de inúmeras escrituras e teorias sobre os mais profundos e extensos assuntos. A tarefa de enfrentar uma fera, utilizando-se de lança e escudo, era um ato cabível aos outros filhos de Elgar, exímios caçadores, e não a ele, mero erudito. Galdor decidiu que deveriam partir. O grande mago sentia que Galad precisaria estar preparado para atuar em breve, e por isso deveriam antecipar o recomeço do treinamento mágico do aprendiz. Há tempos, o filho de Elgar não conjurava magia, e, para conseguir novamente, Galdor acreditava que Galad teria de treinar durante muitos meses. Antes de partir, a fim de continuar a par de todas as ações de Elgar, Galdor fez questão de manter um de seus mais fiéis companheiros no acampamento, Mago Arnus, especializado em magias de cura. Assim, Galdor e seu discípulo partiram, em Grifos, para a Brava Margem, rumo à Academia Mágica. Escondido e protegido do mundo exterior, no coração da grande e densa floresta, situava-se o vilarejo de Centauros. O vilarejo consistia em uma vasta área composta de inúmeros casebres feitos de troncos e galhos secos. No centro do pequeno povoado havia um casebre maior, a casa de Acaran, o senhor dos centauros. Em torno da morada de seu líder, cerca de 10 a 15 indivíduos reivindicavam, revoltados, a presença da maior autoridade de seu povo. Os sujeitos estavam inquietos e demonstravam imensa indignação. "O que está acontecendo aqui?" indagou Acaran, na língua dos centauros. Um dos centauros, o mais revoltado de todos, aproximou-se de seu líder, curvou-se em respeito e então respondeu, educadamente: "São os humanos, mestre", disse o centauro, chamado Orondê. Eles voltaram com as palavras. O líder prosseguiu com a disputa entre os filhos. Acaran demonstrou uma face de desaprovação e balançou sua cabeça negativamente. Ele, assim como o mago Galdor, ficou bastante desapontado com a reviravolta causada pelo Senhor dos Humanos. Elgar tornou-se inconsequente, lamentou o líder dos centauros, de forma tranquila. "Creio que seja tarde para fazê-lo desistir desta atitude absurda. No entanto, irei alertá-lo de que não mais estaremos ao seu lado. Não seremos mais aliados dos humanos." O senhor dos centauros afastou-se do grupo que cercava a sua morada. O líder dos centauros dirigiu-se para os limites de seu povoado. Ele desejava ter uma última conversa com o líder dos humanos, alertando de sua desistência de apoiá-lo. No entanto, antes mesmo que pudesse se distanciar do vilarejo,
Acaran foi abordado pelo grupo de centauros, que antes faziam balbúrdia diante de sua casa. Espere, mestre, interveio Orondê. O senhor não deve partir sozinho. Deixe-me caminhar só, caro Orondê, disse o senhor dos centauros ao sujeito diante de si. Preciso ir até Elgar lhe avisar que estamos desistindo de seu povo, que não mais estaremos em seu lado para ajudá-los, alertá-los ou protegê-los. Irei sozinho. Serei breve e contundente. Não se preocupem. Com a face visivelmente dividida entre revolta e desapontamento, Acaran partiu. O acampamento dos humanos, na borda oeste da floresta, estava movimentado com os últimos preparativos da terceira tarefa. Largas e quentes fogueiras preparavam o almoço de toda a comitiva reunida no local. Peixes frescos estavam sendo assados em estacas próximas das chamas, além de 2 grandes e suculentos javalis, que eram tostados por inteiro pelo ardente fogo. Um grande banquete estava sendo preparado. Inúmeras frutas haviam sido apanhadas, além de diversas variedades gastronômicas, que eram preparadas tanto por humanos quanto pelos elfos, que ainda prestigiavam as ações derradeiras da competição de Elgar. Distraído, o líder dos humanos continuava repousando em sua tenda, na companhia de sua esposa Idian. Os dois conversavam sobre os perigos que seus filhos passariam. Contudo, Elgar ressaltava sua extrema confiança no sucesso da caçada dos competidores. De repente, com o mínimo de ruído possível, Elgar e Idian foram surpreendidos com a chegada de um indivíduo. "Olá, Elgar", cumprimentou a mansa voz. "Desculpe chegar sem aviso, mas minha vinda aqui se fez necessária. Mais uma vez." O sujeito estava com a expressão cansada e pensativa. A movimentação no exterior da tenda, por todo o acampamento, era bastante grande. Inúmeras pessoas estavam espalhadas pelo local, porém, ninguém percebeu a chegada do indivíduo na tenda do líder dos humanos. O sujeito mostrou-se bastante silencioso e cauteloso. "Gostaria de conversar com você novamente, Elgar", revelou o sujeito, com a expressão um pouco mais séria. "Por favor, Idian", disse o líder dos humanos. "Nos deixe a sós. Creio que o assunto proposto por nosso visitante seja bastante importante", complementou Elgar, ofertando um beijo na fronte da esposa. Recém-chegado ao local, Zarus trazia novidades acerca do Nosgórion, o pergaminho o qual ele era guardião. "Permaneci na floresta, de ontem para hoje, para observar a resolução de seu evento. Então, assim que ouvi sobre a continuidade da competição, não me contive. Abri o pergaminho sagrado uma vez mais", confessou o elfo, parecendo mais preocupado do que em todos os seus outros encontros com Elgar. "Estes últimos escritos deixaram-me bastante abalado, Elgar. Creio que não temos mais tempo de voltar. O mais sensato a ser feito, agora, é reunir todos os presentes e partir da floresta." Elgar sentiu-se afrontado. Zarus estava diante dele, novamente, com mais profecias sobre o futuro e mais ações a tomar. Isso o deixou bastante irritado. O líder dos humanos estava farto de tanta falação envolvendo suas decisões, sua competição e seu comportamento. "Creio que vou me arrepender desta pergunta", iniciou o senhor dos humanos, virado de costas para Zarus.
Mas o que foi que você leu no pergaminho desta vez? Qual é a ameaça que me cerca, Zaros? Elgar soou bastante irritado. Leia você mesmo e tire suas próprias conclusões, Elgar, respondeu o elfo, estendendo um pedaço de pergaminho rasgado, escrito com sua caligrafia. Não quero que minhas palavras o influenciem. Veja por si só. Zaros sacudiu o pergaminho para o Senhor dos Humanos. Transcrito literalmente, o último texto revelado pelo Nosgorion dizia: Revolta à coragem. Os nascidos da floresta iniciarão a revolta. Revolta à coragem. Insatisfação à coragem. Desordem à coragem. Antes que a sombra inicie sua ascensão. Elgar leu o texto atentamente 4 vezes. Seus olhos percorreram com a avidez pelas letras de Zaros. Esta última revelação, apresentada pelo pergaminho divino, estava mais evidente do que as anteriores. Logo, o líder dos humanos percebeu que o texto fazia menção a si mesmo, em relação à sua competição e, principalmente, em relação aos centauros, os nascidos da floresta. Você pensa que o povo de Acarã será capaz de nos repreender? Indagou Elgar, parecendo apreensivo após a leitura do texto do elfo. Minhas opiniões não são mais válidas, Elgar, respondeu Zaros, mostrando-se bastante desanimado. Você não me ouviu anteriormente e não será agora que ouvirá. É uma lástima. Eu apenas lhe aconselharia a partir dos domínios dos centauros, o mais rápido possível. Mas isto, meu caro, é apenas um conselho. Adeus, e relembre a força de teu nome. O elfo apanhou o pedaço de pergaminho das mãos de Elgar, virou-se e partiu. O líder dos humanos sequer despediu-se de Zaros. Mais uma vez, ele se sentiu atormentado ao encontrar-se com o guardião do Nosgorion. Entretanto, antes mesmo que tivesse tempo para refletir sobre o assunto, Elgar foi interrompido, de súbito, por um alvoroço no acampamento. Inesperadamente, as pessoas começaram a correr e gritar assustadas. Um forte estrondo ecoou pelo local. Os inúmeros barris de vinho, no centro do acampamento, explodiram, se desfazendo em inúmeros pedaços. As fogueiras pareciam vivas, pois suas chamas espalharam-se pelo solo. As brasas intensas queimaram algumas tendas próximas. Os sentinelas humanos, um grupo de vigilância e proteção de Bravamargem e Darlos, reuniram-se diante da tenda de Elgar. Todos sacaram suas lanças e ficaram em prontidão, aguardando por seu líder. O Senhor dos Humanos, perplexo, correu tenda afora, buscando por explicações. O que estava acontecendo? O que era aquela confusão nascida no meio do acampamento? O fogo consumiu lentamente as bancadas onde estava sendo preparado o banquete do acampamento. Madeiras, comida, tecidos, tudo estava se resumindo a pó, fumaça e cinzas. Até mesmo os estandartes e bandeirolas espalhados pelo local, referentes aos filhos competidores de Elgar, estavam sendo carbonizados. Arnus, mago companheiro de Galdor, unido de mais 3 aprendizes de Bravamargem, conjuravam magias de água na tentativa de acalmar o fogo revolto. Porém, o fogo era muito intenso. Dentre os elfos de Aldaril, liderados por Nevitilion, estavam alguns druidas, magos élficos com poderes ligados às forças da natureza. Os druidas élficos também lutavam contra as terríveis chamas, utilizando suas magias sobre os ventos, plantas e terra. Estas chamas são mágicas, mestre,
bradou um dos elfos para Nevitilion, que analisava a situação friamente. O final da manhã ensolarada, na orla da floresta, era aterrorizante. As inúmeras pessoas, desprovidas de proteção, corriam desesperadas para todos os lados, evitando os focos do incêndio no acampamento. Subitamente, para o pavor de todos, uma voz forte e pesada ecoou pelo local. Apareça diante de mim, Elgar. A multidão, em meio à confusão, ficou perplexa, atônita, hesitante. Quem era o dono da ameaçadora voz que procurava por Elgar? O líder dos humanos suspeitava, contudo, desejava estar vivamente errado em sua suposição. Os 4 filhos de Elgar reuniram-se próximo da tenda onde estava Artongil e partiram à procura de seu pai, em meio ao caos do acampamento, entre as inúmeras pessoas correndo aflitas e confusas. Seus outros familiares correram na direção contrária, para fora de toda a confusão. Uma espessa camada de fumaça cinzenta ergueu-se das chamas espalhadas pelo acampamento, dificultando bastante a visão do cenário local. Elgar manteve-se próximo de sua tenda, cercado de seus fiéis sentinelas. Apareça, Elgar! Repetiu a forte voz, clamando a presença do líder dos humanos. O senhor dos humanos, duvidoso de como proceder, permaneceu alguns instantes em silêncio, tentando visualizar o agressor em meio à cortina cinzenta de fumaça. Os sentinelas ficaram todos observando Elgar, esperando alguma ação de seu líder. Aparentemente, o senhor dos humanos nada faria. Contudo, movido por sua grande coragem, Elgar gritou em resposta ao indivíduo. "Estou aqui! Por favor, não machuque ninguém!" Bradou Elgar, avançando em direção da fumaça e das chamas. Os sentinelas de Elgar, em prontidão, ameaçaram seguir seu líder e protegê-lo de qualquer ameaça. Porém, Elgar foi bastante específico. Com uma das mãos em riste, solicitou que permanecessem onde estavam. Ankar, Egnaron, Artongil e Artongel chegaram até o local onde estava seu pai, a tempo de observar sua solicitação. Então, decidiram o seguir, sorrateiramente, dentre as chamas e toda a fumaça. Em alguns metros, os 5 encontrariam o responsável do terrível ataque ao acampamento dos humanos. Lentamente, com passos bastante curtos, Elgar adentrou a larga cortina de fumaça, originada das chamas e brasas espalhadas pelo solo, exatamente onde antes estavam as fogueiras, no centro do acampamento. A fumaça era grossa e sufocante. À medida que se embrenhava na bruma cinzenta, Elgar começou a visualizar uma altiva figura, posicionada além da parede de fumaça, à sua frente. O líder dos humanos caminhou mais alguns passos adiante. Logo, percebeu que a silhueta começou a mover-se de encontro a ele. Saindo do meio do nevoeiro cinzento e pisando nas brasas incandescentes espalhadas pelo solo, o imponente centauro começou a dissipar todo o incêndio no local, ao levantar ambos os braços e proferir uma língua desconhecida. Pouco a pouco, as chamas cessaram e a fumaça espessa começou a desaparecer, com o auxílio de ventos mágicos, ainda sendo conjurados pelos druidas élficos. Confirmando sua suposição, Elgar viu-se diante de Acaran, senhor dos centauros, o responsável por todo o caos disseminado no acampamento. "E você acha, sinceramente, Elgar, que eu seria capaz de machucar alguém?" indagou o líder dos centauros de forma rude.
Você ainda consegue me comparar a ti? Os olhos de Acarã estavam tomados de fúria. Elgar não respondeu. Permaneceu calado, fitando o senhor dos centauros nos olhos. Logo, o líder dos humanos percebeu a presença de seus filhos, que se aproximaram lentamente às suas costas. Aqui devemos sua vinda até aqui, mestre Acarã, indagou o robusto Aignaron, tomando a frente do pai. O centauro chegou mais perto dos 5 humanos. Então, após cerrar um de seus punhos, apontou seu dedo indicador a cada um dos 4 filhos de Elgar e respondeu: Vocês, meus caros, não deveriam fazer parte desta história, disse o centauro, evitando fitar Ancar nos olhos. A fúria aqui manifestada é apenas uma amostra do quanto meu povo está desapontado com as ações de seu pai. Este caos ocorreu para saberem, humanos. Os centauros não mais os protegerão dos perigos das florestas. Os centauros não mais os apoiarão no futuro, quando o caos em Nosgor for intenso e maior. Este é o marco do fim da aliança entre nossos povos. Por que toda esta fúria, Acarã? Indagou Elgar, bastante acuado e confuso. Estou farto de dúvidas e questionamentos, Elgar. Irrompeu o senhor dos centauros, exaltado. Reúna as infelizes pessoas envolvidas neste trágico cenário, junte os restos de seus pertences e parta daqui. Se possível, jamais ousem adentrar esta floresta novamente. Vocês, humanos, não são mais bem-vindos aqui. Enfurecido, Acarã deu meia volta e galopou para dentre as árvores. Elgar não teve chance alguma de argumentar e tentar entender a fúria de Acarã. O líder dos centauros afastou-se rapidamente, correndo para o interior da floresta. Embora tentasse lutar contra os fatos, o líder dos humanos desejava não acreditar que as últimas palavras do Nosgorion, trazidas por Zaros, estavam realmente acontecendo. Apesar de tudo, o Senhor dos Humanos permaneceu centrado em seus ideais e, em momento algum, ponderou acabar com a competição. A terceira tarefa aconteceria, independente do local de partida, fosse a partir do vilarejo de Brava Margem, fosse nas montanhas do norte, fosse a partir do topo do vulcão Oldur em Goregard. Os 4 competidores partiriam em busca de suas caças, quaisquer que fossem os meios. A fumaça estava quase dispersa por completo. Todos os presentes no acampamento, afastados de onde Elgar e seus filhos estavam, observaram o momento em que Acarã proferiu suas últimas palavras e partiu. Embora estivesse certo do futuro de seu evento, Elgar sentiu-se desolado, uma vez mais. Um estado de espírito trivial para ele nos últimos dias. As pessoas, assustadas, lentamente começaram a se reagrupar nas proximidades das poucas tendas que ficaram intactas. Elgar dirigiu-se cabisbaixo em direção de sua tenda. Aignaron tomou-se de sua autoridade de filho do líder e ordenou à multidão que se preparassem para partir. Os humanos haviam sido expulsos do território dos centauros. Os elfos, liderados por Nevitilion, caminharam ao encontro de Elgar, na tentativa de esclarecer suas dúvidas a respeito do incidente no acampamento. Nevitilion estava boquiaberto após o ataque de Acarã. O que aconteceu, Elgar? Indagou o líder dos elfos, adentrando a tenda do líder dos humanos. Por que Acarã estava tão furioso? Jamais presenciei um comportamento tão tempestuoso de centauros, um povo geralmente tranquilo. Elgar acolhia sua esposa Idian nos braços. A velha senhora ainda estava assustada com o pavor trazido pelo líder dos centauros. Não sei ao certo, Nevitilion, respondeu o líder dos humanos, abatido.
Zaros veio com algumas escrituras do Nosgorion e, em seguida, a tormenta teve início. Tem sido assim nos últimos tempos. Basta que ele apareça para que a desordem seja desencadeada. Elgar afastou-se de sua esposa. Irien pôs-se a recolher seus pertences espalhados pela tenda, a fim de distrair-se da conversa de Elgar com o líder dos elfos. A mãe dos competidores estava bastante atormentada com a situação à sua volta. "Você disse que Zaros esteve aqui?" perguntou Nevitilion, espantado. "Gostaria de saber por que ele não me procurou. Ele ainda não partiu para Goregard. Isso é muito estranho." "Gostaria de saber também o motivo de ele ainda não ter partido," disse Elgar em resposta. "Enquanto ele permanece, a sombra do Nosgorion me persegue." "Talvez ele ainda tenha dúvidas," completou o elfo. "Assim como tenho dúvidas agora, continuo impressionado com a fúria de Acaran. O que poderia ter causado tanta revolta ao líder dos centauros? Deveríamos ter expulsado os centauros da floresta quando tivemos a chance." Intrometeu-se a velha dama, Idian. Houve um instante de silêncio. Elgar e Nevitilion trocaram olhares perplexos. "Desculpem-me", disse a esposa de Elgar, cabisbaixa. "Estou começando a falar besteiras. Ainda estou bastante assustada e nervosa com os últimos acontecimentos. Quero voltar para nossa casa, Elgar." A dama Idian ficou com a face bastante angustiada. O senhor dos humanos dirigiu-se até sua mulher e a abraçou novamente. Na mente da esposa de Elgar ecoavam medos em relação ao futuro de seus filhos e de seu povo. "Acalme-se, minha querida", disse Elgar, afagando os cabelos grisalhos da esposa. "Logo estaremos partindo. Voltaremos para a Brava Margem. Tudo ficará bem." O senhor dos elfos afastou-se do local. Ele compreendeu não ser um bom momento para conversar com Elgar, pois Idian continuava abalada. Então, saiu da tenda do líder dos humanos e decidiu, unido do grupo de elfos que o acompanhava, a auxiliar os humanos a desmontarem as tendas remanescentes do acampamento. Assim, poderiam partir o mais breve possível e evitar uma nova ofensiva dos revoltados centauros. Acaran, líder dos centauros, retornou ao seu povoado, no coração da floresta, após lançar sua fúria nas instalações dos humanos nos limites de seu território. Sua volta causou agitação entre seu povo. "E então, meu senhor?" iniciou o centauro Orondê. "A aliança com os humanos foi desfeita?" "Fiz mais do que isso, caro Orondê", respondeu Acaran, satisfeito. "Ofertei a eles um medo para jamais retornarem à nossa floresta. Eles muito utilizam o fogo de Isoldur, mas o usam sem temor. Espalhei chamas e caos por todo o local, para lhes ensinar a temer os poderes divinos. Pude sentir o medo nos olhos deles. Espero que tenham aprendido a lição." O grande grupo de centauros, reunido em torno da casa de seu líder, soltou brados de alegria que ecoaram floresta afora, ressonando até os escombros do acampamento dos humanos. Após debandado o grupo, Acaran permaneceu na companhia de Orondê, seu mais fiel companheiro. "E quanto ao primogênito, mestre?" questionou Orondê a seu líder. "O senhor observou?" O tom de voz do centauro era preocupado. Acaran alterou sua feição alegre para uma mais séria e fechada. Então, após alguns segundos de silêncio, respondeu: "Sim, ele estava lá, e parece ser mais grave do que nossos místicos previram, Orondê. Ele está envolvido por uma aura de pura sombra."
Fim do capítulo 16.